aqui para mais um Chá com Terapia do site Guardiões da Luz Terapeutas. Estou aqui com a terapeuta Mara Gonçalves, com a terapeuta Manon Braga e com a terapeuta Miriam Valério. E o nosso assunto de hoje, nós estamos continuando uma série falando sobre terapias. E nós estamos falando sobre a metodologia humano-terapeuta. Então, nós hoje vamos falar sobre a terceira técnica, que é a TDR, que é a terapia de desprogramação e reprogramação emocional. A TDR, ela é a técnica que vai limpar o nosso corpo emocional, ou seja, tudo aquilo que nos causa emoção e que fica guardado. Então, por exemplo, às vezes o acontecimento não foi nem comigo. Eu vi, por exemplo, um cachorrinho ser atropelado, aquilo me machucou. Então, de uma outra vez que eu vejo um cachorrinho atravessando a rua, eu já vou achar, já vem aquela lembrança daquele cachorrinho atropelado. E isso mexe com o meu emocional, me dá aquele tranco, me dá aquele abalo. E se for um trauma que realmente eu vivi, todas as vezes que eu for atravessar uma rua, eu já sofri isso. Eu tenho aquele abalo, eu tenho aquela sensação. Então, a TDR ela vai justamente limpar tudo isso. Porque, às vezes, essa emoção ela veio através de um filme que você assistiu na televisão. E, às vezes, um filme que você está assistindo na televisão te remete a um acontecimento que aconteceu também na sua infância. Então, é questão emocional, não é nem uma questão de que aquilo aconteceu realmente. Mas essas emoções estão em você e estão te trazendo problemas. Então, Mara... Pois é, então, como a Josenice trouxe, né, a TDR, ela é desbloqueio, né, desbloqueio emocional e a reprogramação do energético em torno dessa causa que te deu este abalo. Então, assim, eu vou trazer rapidamente, assim, não é uma história, né? Mas assim, se eu tô assistindo um filme, como ela falou, e a história daquele filme eu vivenciei na realidade, no meu corpo, aqui na terceira dimensão, na minha vida. Por exemplo, uma história de um romance infeliz. Lá tem todo um drama em cima de uma situação em que houve perdas, danos, tal, mas não agora, nessa vida aqui, numa outra reencarnação. Aquilo vai me emocionar e eu posso ter, é um gatilho, como se fosse um gatilho. Aí eu fico lá, não sei por que eu tô assim, o outro me olha feio, eu tenho vontade de chorar. Então, a TDR, ela vai tratar isso, essa tristeza que me acomete. Eu sou acometida de uma tristeza, mas não sei por que não aconteceu nada. Então, eu vou lá e limpo isso de algo que eu vivi já até, às vezes nem afeta essa minha vida, mas me lembrou aquilo. Então, a gente limpa isso e reprograma. É assim que a TDR é como seriam fotos. Pense numa caixa cheia de fotografia de perda, dano, tristeza, raiva, mágoa, acidente. O meu cãozinho foi atropelado, eu perdi lá na infância, o meu cachorro foi atropelado. Toda vez que eu vejo o cachorro ser atropelado, aquilo... Então, é um monte de foto. Eu vou pegar aquelas fotos. Tem a foto do meu cachorrinho, que aconteceu comigo. Aí daquela surge um monte de outras fotos de outro cachorro da vizinha, um que eu tava andando na praia, não sei o que, e aquilo vai crescendo, crescendo. Então eu vou rasgar aquela foto do cachorro que eu vi atropelando da praia, na porta do supermercado, não sei aonde, vou rasgando, jogando fora. Aí aquela, uma que é a original, a verdade, eu reprogramo ela. Assim, entendeu? E aí, Manon? Então, meninas, isso mesmo, né? Então, a TDR,
que a terapia de desbloqueio emocional com reprogramação energética, ela é dividida em duas fases, né, essa técnica. E a primeira é justamente esse tratamento dos registros, né, de memórias emocionais, que eles comentaram aí muito bem. E a segunda é justamente a reprogramação desse DNA, né, o DNA emocional, e numa frequência vibracional mais elevada. E assim, tá, a finalidade da PDR é justamente estar tratando essa memória emocional, né, e sendo ela reais ou não. E como vocês falaram em alguns exemplos, também, por exemplo, a questão de um filme, né, como foi citado, e às vezes vamos com um filme de guerra. Racionalmente, a pessoa sabe que aquilo ali, que ela está vendo na telinha, é uma ficção, né? Então, não é uma realidade. Mas emocionalmente, porque para nossa mente, ele registra tudo aquilo como se fosse verdade. Então, o nosso sistema né, fisiológico, imunológico e tudo vai reagir, né, como verdade. Às vezes a gente assusta de medo, né, o coração dispara, a gente treme, a gente fica triste, a gente chora, né, com um filme ali emocional muito sensível. Então, quer dizer, o nosso corpo reage àquilo que a gente vê, né, como sendo verdade mesmo não sendo. Por exemplo, né, no caso, como foi trazido, e também esse exemplo que eu estou trazendo aqui dos filmes. Então, assim, a intenção justamente é estar desbloqueando todas essas cargas assim, energéticas, né? E fazendo essa reprogramação, e na finalidade justamente de estar desconstruindo esses blocos energéticos que foram criando através dessas memórias de registro emocional e que vão travando, né? Impedindo ali o fluxo natural, né? Da energia de fluir. Então, ela vai tratar qualquer tipo de emoção, né? Às vezes, raiva, medo, angústia, estresse. Então, tudo aquilo que flui, né, que vem de emoção, é passível de ser tratado na TDR. E também é interessante assim, a gente ressaltar que não adianta tratar o emocional, né, com o racional. Porque, por exemplo, a pessoa nunca ficou presa de elevador, mas ela tem aquele medo, né, que trava, ela não consegue entrar no elevador. Mesmo nunca tendo sofrido nenhum incidente, nunca tendo acontecido nada. Então, racionalmente, aquilo não faz sentido, mas ela sente. Então, né, olhar para isso, acolher, respeitar e tratar justamente na TDR para poder ir se libertando, né, dessas travas. O que você acha, Miriam? A TDR, ela é realmente muito transformadora, né? Porque por se tratar do emocional, a gente sente, é sentida a mudança. Acho que nessa fase do tratamento é que a pessoa também começa a ver que ela começa a ter ações e atitudes diferentes. É natural, não precisa ficar entendendo, né? O que eu queria ressaltar é que no tratamento a gente trabalha todo o método, né? Desde a raiz do problema e todas essas camadinhas desses emocionais dessa vida, como a Mara disse, de vidas passadas, de qualquer tempo e espaço, né? E o legal é que quando a pessoa traz a questão, naquele momento, vamos trabalhar a questão do cachorrinho, por exemplo, que eu vi atropelado e eu sofro com isso, não consigo, né, deixar de me preocupar e fico nervosa. Então, essa é a questão que ela conhece, é o que ela sabe, que ela sente. Mas aquilo que assola ela, às vezes nem é esse fato ali, agora que ela sente. Mas é algo anterior que ela não se lembra, porque às vezes nem é dessa experiência, ou de quando infância, muito novinha, às vezes é trauma até do útero, ou antes dela estar no útero. Então ela traz a questão que ela sabe que dói, dói isso. E aí a gente vai puxando. E o legal é que é uma conexão muito grande entre nós terapeutas e o assistido. A gente vai puxar as dores do assistido para nós. Então, quando a gente puxa, vai vir coisas que nem sempre é o que ela sente ali naquele momento, mas coisas ainda além. Por quê? Porque abriu o campo e nós vamos limpar tudo que está relacionado, às vezes nem tudo, ou além disso, né? Vem as dores, vem os medos, os pânicos, os traumas ali, mas às vezes vem outras questões também e tudo no sistema é trabalhado, porque é um processo assim, é igual abrir a porteira, né? Eu brinco com os meus assistidos assim, me dá o gatilho, me dá a questão que te incomoda, porque aí essa questão vai ser a portinha que vai abrir, a porteira para a boiada vir. Aí vem a boiada, aí vem um atrás do outro. Aí até que acalma, e aí a pessoa, ela já está no outro estado, né? E a gente é que faz. Ela fica no outro estado. Ela sente na hora da técnica, aquela dor já não incomoda tanto mais emocionalmente falando, ela vai lembrar sempre de tudo, porque não é para apagar a memória, mas a carga emocional dessa memória.
Então, por isso que eu gosto muito da TDR. É muito legal, né, gente? Né, Jô? Eu também amo fazer TDR e amo que façam em mim também, porque essas técnicas todas a gente também, ou a gente mesmo faz, ou uma colega faz na outra, e é assim, né? Eu adoro me tratar com a metodologia, né? Então, assim, por exemplo, se uma pessoa está emocionalmente chorando, que foi magoada, que não sei o quê, então, na hora ali, na TDR, a gente vai limpar aquela mágoa todinha, aquele emocional. Então, ela não vai esquecer do fato, mas ela não vai sentir aquela carga de dor, porque o que dói é o emocional. Então, ela vai conseguir ter mais clareza para poder olhar para aquilo de uma forma mais funcional. Isso aconteceu, e por causa disso, por causa daquilo, ela vai ter uma clareza para lidar com aquela situação, sem a carga emocional que está ali. Não, vai olhar para aquilo de uma forma mais consciente, porque é a consciência que cura. É você tirar o emocional para olhar para o problema realmente como ele é. Até se ele é problema mesmo, ou se é uma sorte. Porque às vezes a gente perde coisas que a gente na hora pensa que é problema e depois a gente vai ver, nossa, que sorte, que Deus me livrou, amém. Então é isso, o nosso emocional, ele só sente, ele não raciocina. Então, quando a gente consegue limpar essa carga de um. É lógico que a gente está falando aqui da carga energética do emocional, uma carga ruim, não da felicidade, alegria, aí é uma carga boa. Mas como duas energias não ocupam o mesmo espaço, se você estiver cheio de tristeza, cheio de raiva, cheio de medo, não tem lugar para você colocar felicidade, alegria, paz, amor. Não tem lugar mais para nada, está cheia. Então, tem que esvaziar, né, essa caixa de memória para poder entrar a luz, para poder entrar o afeto, para poder entrar o carinho, para poder entrar o perdão, a gratidão. E é assim que a gente consegue melhorar e muito o emocional das pessoas. Então, Mari. Então, lembrando que quando fala assim, memória, não é a memória lá dos nossos neurônios, das nossas janelas de pensamentos e lembranças. É a memória energética das emoções. Porque, assim, o corpo racional, a gente denomina de mental concreto, a função dele, o projeto de vida, é guardar informações. Então, quando eu vou lá no tempo meu de escola, de ginásio, que eu vou aprender aquela equação de matemática, aquelas fórmulas de física, é o meu mental que está trabalhando. É ele que está ali guardando, registrando essas informações, que elas ficam em formas de lembrança. Eu lembrar a fórmula tô lembrando de nenhuma agora, mas enfim, aquelas lá da escola, aquelas regras gramaticais, tal, ou a matéria, tal, uma receita de um bolo, tudo isso. Então, fica lá. Por isso que a Jo fala que você não vai esquecer, porque é uma experiência que você viveu na vida. Então, tudo que nós vivemos, seja bom ou ruim, são experiências de mais aprendizado, as que não são muito boas, essas que nos causam dor, talvez que é para a gente gravar no nosso mental aquela experiência me causou dor, então eu já sei ali como que eu vou lidar. Então, isso não será apagado de você. É como assim, eu fiz um corte, se fosse assim, um corte. Aí, ele está inflamado, infeccionado. Então, ele dói, né? Então,
Aí eu venho, vou lá no médico, ele receita, sei lá, um antibiótico, uma pomada, eu faço toda a asepsia, limpeza, ela desinfecciona, cicatriza e fica aquela marca. Então, aquela cicatriz é a experiência do aprendizado, mas ela não dói mais. Eu olho para ela e falo, nossa, isso aqui foi daquilo, nossa, mas eu aprendi que tem que tomar cuidado, tá. Mas não dói. Então, a TDR é mais ou menos assim. É como se fosse todo esse processo de asepsia, limpeza daquela dor, aquilo que incomoda, incômodo, agonia, ansiedade, tal, e você não vai ser apagado de você. Se assim, nada apaga da memória. A gente guarda lá, como a Jo falou em outros encontros nossos, vai lá para o inconsciente, para os registros, outros caninhos da mente, mas ela tá lá. E é isso aí. O que você acha, Manon? É isso mesmo, Mara, fantástico essa questão da cicatriz, né? Então não é para esquecer, você vai olhar para aquilo, vai lembrar do que aconteceu, mas aquilo não dói mais, porque você conseguiu ressignificar e superar, né, com todas as técnicas, com todo o tratamento, com toda essa metodologia do humanoterapeuta, realmente essa proposta. E quando vocês trouxeram também, né, a consciência que cura, é importante, assim, ressaltar, eu gosto sempre de deixar isso como alerta, né, nos meus assistidos, no sentido, assim, de filtrar aquilo que ouve, aquilo que vê, aquilo que fala. Por quê? Vamos supor que né, você vê algum anúncio no jornal de uma reportagem, né, ruim, ou um acidente, ou algo bem negativo, que aquilo te traz, né, péssimas emoções. Se a cada pessoa que você encontrar no dia, você recontar aquela história, você vai reviver totalmente, né, aquilo no seu emocional, no seu físico, no seu organismo, né, todo o corpo vai reagir àquilo. Então, não é para você ficar alienado, né, sem estar antenado sobre o que está acontecendo, mas não precisa ficar remoendo, né, toda aquela parte negativa o tempo todo, porque isso faz mal, faz tanto mal que pode chegar até também a somatizar, né, e vir para o físico através de doenças ali na metafísica da saúde, né, que é somatizada no corpo. Então, esse cuidado no olhar e vigiar, né, a gente sempre ouve falar, né, orar e vigiar nesse sentido, é realmente de filtrar tudo aquilo que você repassa, que você, né, repete, que pode não fazer bem para você e trazer várias complicações. O que você acha, Miriam? Isso é uma coisa que eu gostaria até de enfatizar, porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer TDR que resolve, né? A TDR lá resolve. Estou fazendo tratamento, para que eu vou me preocupar? Deixa eu assistir aqui o jornalzinho, né? Bem pesado ali, que daqui a pouco eu vou lá na terapia. E não é, nós somos muito responsáveis pelo aquilo que a gente cria. Então não adianta também a gente vai, faz a terapia, faz o bloco, 1 ou 2, quando for necessário, e aí a pessoa fica naquele vício com o negativo, com o ruim. O que ela vai gerar? Ela vai gerar mais disso. Porque às vezes a gente não é nem um trauma só apenas, mas sim aquilo que eu começo a criar agora, diante do meu comportamento, sentimento, pensamento, né? Como a gente sabe, também os nossos pensamentos, eles criam muita massa, porque é um ciclo vicioso de pensamento negativo, né? Tudo é ruim, a vida é ruim. Então a gente começa a sentir, porque de tanto pensar, eu vou mexer nos meus hormônios, e os meus hormônios vão para o corpo sente mal, o emocional sente mal, né? E aí começa a criar mais pensamentos ruins, porque afinal de contas eu estou validando o que eu penso, né? Porque eu estou sentindo isso. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a terapia não é brincadeira, a gente quer mudança de vida. Então, se a gente trabalha tão profundamente em bases profundas, frequenciais, é responsabilidade da pessoa de fazer o movimento, eu chamo de lição de casa, né? Orar e vigiar não é o outro, é orar e vigiar a si mesmo. Com quem que você está se relacionando, né? Com quem, o que você assiste, como a Manon colocou, né? Qual é o seu comportamento na vida? Como você vê a própria vida,
né? Como você vê o fato, né, dos acontecimentos, é a forma de encarar a vida. Então, isso tudo é um processo de condicionamento também que a gente tem que ir moldando aos poucos. Dentro da terapia mesmo, a gente já vai ajudando o assistido a ir se percebendo, a ver onde que ela está criando tantas massas, né? Porque às vezes a pessoa cria, a gente trata, fica super bem, daqui a pouco ela começa a minar a própria energia. Mas, assim, com relação à técnica, parece assim, é uma magiquinha que parece que acontece, né? Porque a pessoa está carregada de emocional assim, dolorido, de repente ela começa até, né, ter outros comportamentos porque realmente descarregou. Mas tem que estar de olho aqui, ó, né? A cabecinha da gente é uma armadilha às vezes. Então é isso. Então eu quero que tenha essa consciência para que não crie dependências também, né? Mas o método é transformador e a técnica dentro desse método é incrível, né, Ju? Sim, 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 é aquilo que eu estava dizendo. É como você pegar uma roupa toda suja, você lava, e aí você põe aquela roupa branquinha, limpinha, e vai ficar lá na rua onde tem uma poça de lama para o carro passar e jogar lama em você. Bom, se eu sei que naquela poça de lama eu sujei minha roupa, eu vou ter o cuidado para ficar longe daquela poça de lama. Senão eu vou me sujar toda de novo, porque as energias estão aí. E quem tem que cuidar das minhas energias sou eu. Sou eu que tenho que ter o cuidado de como eu vou lidar com as energias. Se alguma coisa não está muito boa, se eu estou vendo um programa na televisão, um filme que não está muito bom, eu simplesmente saio de perto. Se outra pessoa quer assistir, assiste lá. Eu, hein? Não quero, não. Eu já parei de ver novela há muito tempo, porque a novela brasileira é terrível, né? As mocinhas sofrem do início ao fim. No último capítulo que ela tem lá. Ah, não, eu prefiro assistir logo o último capítulo, então, né? Até aquela história da Bíblia que está passando na novela, é linda a novela. Mas, nossa, está passando agora a história do Davi. Como o bichinho sofreu, né? A gente vendo ali, aqui a gente lê na Bíblia, não parece que aconteceu nada, mas retratado numa novela, como o bichinho sofreu, né? Mas é assim, a gente vai vendo as coisas e vai olhando e vai tendo o cuidado de não se deixar abalar. Porque quando você se deixa abalar, é porque o seu emocional reagiu. E se você está com seu emocional muito frágil, muito sentido, tudo chora, chora escondido. Ah, meu amor, procura terapia que você sai dessa rapidinho. Mas o nosso tempinho acabou, o nosso chazinho ele tem uma duração mais curta, né? Que a nossa proposta justamente é um bate-papo alegre e informal. Deem o joinha, compartilhem, se inscrevam no canal, nós temos muito material lá, tem muitos vídeos. Compartilhem com as pessoas que você ama. E até o próximo, né? Bye, bye.